módulo 10, o que a neurociência pode fazer por você? Tópico 10.6, quando nossos olhos falam. Olha isso, quando os olhos falam. A gente já percebeu que a nossa linguagem corporal, as nossas microexpressões faciais, a intensidade da nossa voz, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se apresenta, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comunica, tudo isso é comunicação, tudo isso é instrução, tudo isso é passagem de informação. Mas olha só esse exemplo que eu quero trazer para a gente fechar o nosso curso agora. A gente tem essa imagem aqui de uma campanha que foi feita, tá? Ao qual nós temos uma modelo que está olhando para a gente nesse momento, né? Ele está olhando para nós, e temos o produto que está sendo apresentado do lado e um pequeno texto em cima. Foi utilizado aqui um equipamento chamado Eye Tracking, tá? A gente não falou muito nele aqui, a gente falou um pouquinho nele sobre o módulo de neuromarketing, mas a gente não chegou a se aprofundar em equipamentos, mas o propósito do Eye Tracking é fazer um mapeamento ocular para ver aonde você está observando determinado cenário em determinado momento, tá? O que o Eye Tracking nos traz? Que aonde tem uma intensidade maior do vermelho é onde você teve uma maior acuidade ocular, ou seja, onde você centrou mais o seu olhar. Então ali eu coloquei mais o meu olho, tá? Aí ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até o verdinho, até sumir. Então, aonde tem verde tem menos acuidade ocular e aonde tem amarelo tem um pouco mais de acuidade ocular. Então o que a gente acabou percebendo nessa campanha é que as pessoas, os voluntários que participaram dessa campanha, tiveram ali uma boa percepção sobre o texto, né, o que estava escrito no texto, uma boa percepção do rosto daquela modelo, ou seja, do olhar daquela modelo, e muito pouca percepção em relação ao produto. Então olha que coisa estranha. Uma campanha ia ser lançada a qual as pessoas não percebiam o produto. Por que elas não percebem o produto? Porque se a pessoa da imagem está olhando para mim, eu vou olhar para ela. Por quê? Porque se alguém olha para mim, é porque quer alguma coisa comigo. Ou pode querer algo bom, ou pode querer algo ruim. Então, quando alguém foca o olhar para você, por exemplo, eu estou agora olhando para o lado, daqui a pouco eu olho para a câmera e fico olhando no seu olho. Esse movimento, ele provavelmente está chamando a sua atenção para mim. Nossa, tá olhando para mim. Né? Por mais que você saiba que eu estou olhando para uma câmera, você sabe que está olhando para uma tela, essa relação do olhar ela vai chamar muito a atenção. Então, se eu olho para você, você vai olhar para mim. Nesse caso, se a modelo está olhando para mim, eu vou olhar para ela, eu vou ver o que ela quer comigo, tá? Então o que acontece? A gente não atingiu o resultado que a gente esperava em demonstrar o produto. Então vamos lá, vamos tentar mudar essa campanha de maneira que eu consiga fazer com que as pessoas olhem o produto, que é o foco do meu trabalho. Então, será que a gente vai mudar muita coisa nesse aspecto agora? Então vamos ver o que foi modificado nessa campanha para que eu olhasse o produto. Vocês perceberam o que foi mudado nessa campanha? Veja que um elemento extremamente sutil foi modificado nesse momento. Extremamente sutil. Agora a gente tem o resultado do Eye Tracking completamente diferente. A gente tem um Eye Tracking que mostra aqui em cima um ponto vermelho muito forte. Na visão da modelo, um movimento muito forte, e aqui do lado a gente apresenta muito bem o produto também. Então essa campanha nesse exato momento teve um sucesso muito grande. Então eu consegui fazer com que as pessoas agora observassem tudo. Mas o que foi modificado nessa campanha? Simplesmente o que foi modificado nessa campanha foi um pequeno detalhe que poucas pessoas podem perceber. A mudança de olhar da modelo. Tá vendo que agora os olhos delas estão olhando para o produto? Os olhos olhando para o produto. Aqui, nesse lado, os olhos olham para mim. Então, se o olho dela olha para mim, eu vou olhar para ela. E nesse momento aqui, quando a gente troca o olhar da modelo para o produto, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente vai olhar o que ela está olhando. Ela está me induzindo aquele momento a eu olhar para o lado. Então, eu sou chamado pelo olhar dela, ela está se comunicando comigo através do olhar. Tá? Nós nos comunicamos através de uma parte do nosso olho que chama-se esclera. A esclera é o branco do olho. O ser humano é o único animal que se comunica pela esclera, que se comunica através do olhar. Tá? Tem outros animais que têm esclera também, que tem a parte branca do olho, mas ele não se comunica. Então ele não fica
comunicando o outro animal, do tipo, olha lá, olha lá, olha, olha, olha. Não, ele simplesmente olha ou não olha. O ser humano se comunica através do olhar. Então aqui eu tenho 4 exemplos aqui embaixo de olhares e a gente consegue sacar rapidamente a emoção, a relação emocional dessas pessoas simplesmente através do olhar. Então veja bem, a primeira aqui, ó, a primeira desse lado aqui. A primeira desse lado aqui é uma expressão de surpresa, né? De certa forma mostra um pouquinho de tensão naquele olhar, mas a gente percebe que é surpresa, ela tá, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Então eu não consigo enxergar o resto do rosto dessa menina, eu já estou até falando, é uma mulher, né? A gente consegue perceber que é uma mulher, então eu não consigo sacar o que está acontecendo naquele momento, eu não consigo saber que tipo de evento ocorreu naquele momento, mas eu sei através do olhar dela que temos aí uma expressão emocional envolvida. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui também tá nos trazendo uma outra relação emocional. Ela também está surpresa, mas a gente percebe que ali tem uma expressão de tensão um pouco maior, né? Então assim, ela teve uma surpresa talvez não tão positiva quanto a outra menina do lado. Então eu já consigo ler através do olhar dela uma comunicação, só o olhar. Eu não tenho mais o rosto dela, só o olhar já me diz o que está acontecendo. Nessa outra aqui de baixo, né? Aqui a gente consegue perceber o quê? Um olhar mais sedutor, né? Um olhar mais focado, mais sedutor. Então quer dizer, aquela mulher ali, ela tá com um olhar de querer me envolver de alguma forma, ou ela quer me apresentar alguma coisa, ela tem algum interesse sobre a minha pessoa. Então esse olhar já me diz muita coisa. E por último, nós temos esse senhor aqui, né, que mostra aí um olhar mais agressivo, um olhar mais focado, um olhar de raiva, né, mostrando que aquele evento, propriamente dito, não trouxe a esse senhor uma percepção muito positiva desse meio. Então veja bem, através do olhar eu consigo falar também. O que eu quero dizer com isso? Que se esses olhares aqui que a gente trouxe, se esses olhares aqui comunicam alguma informação para você, o seu olhar também comunica. Então, você tem que perceber na instrução que você está falando verdade, você tem que perceber na instrução que você está falando benefício, você tem que perceber na instrução que você está falando algo que possa agregar valor a outra pessoa. Quando você faz isso, a sua expressão corporal fala a mesma coisa, o seu olhar fala a mesma coisa. A gente vê em filmes de grandes líderes que os olhares deles são olhares que brilham, né? São olhares que comunicam. Eles trazem ali naquele olhar assim, uma expressão muito forte que faz com que essa mensagem seja reforçada através da empatia, através da dor solidária. Quando alguém diz assim, nossa, isso foi horrível para a minha vida. Isso é dor solidária, você sente ele falando assim, nossa, isso foi horrível. E você sofre junto. Certo? Então olha só, essa relação corporal e principalmente do olhar, ela tem que ser muito levada em conta quando a gente comunica uma informação. E por fim, deixo para vocês uma frase, né? Sempre no final de cada módulo a gente traz uma frase interessante e a frase desse módulo diz assim: somos os únicos seres que nos comunicamos pelo olhar. Então, se você tiver essa referência, você vai saber que o seu olhar fala, o seu olhar comunica. Então, converse com os olhos, use todos os recursos que você tem para passar a mensagem que você mais acredita, ok? Espero muito, muito mesmo que você tenha gostado desse curso, espero muito que você tenha gostado desse módulo e eu te vejo daqui a pouquinho no nosso módulo de fechamento. Até mais, tchau, tchau.